O sábado talvez seja um dos mandamentos mais mal compreendidos da lei de Deus, sendo recusado a ser guardado por boa parte dos cristãos. Mas a grande questão é, esse mandamento deve ou não ser guardado? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Êxodo, capítulo 20, verso de número 8 a 10. Diz assim: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. A palavra sábado vem do hebraico Shabat, que significa descanso, cessação, interrupção. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia está no contexto da criação, registrado em Gênesis capítulo 2, verso de número 2, que diz o seguinte: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Nesse ponto é importante observar o seguinte, que o sábado vem antes da entrada do pecado e foi dado para Adão e Eva em comemoração à obra terminada. Por essa razão é que o sábado é visto na Bíblia como o memorial da criação. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 20, verso de número 11. Até aqui já fica claro que o sábado antecede o Sinai e foi dado no término da criação, onde existia apenas Adão e Eva, que eram os representantes legais da humanidade, derrubando assim a ideia de que o sábado foi dado apenas para o povo judeu. Mas, e quanto ao Novo Testamento, encontramos base para afirmar que esse dia ainda deve ser guardado? Existem no Novo Testamento nada menos que 59 passagens que nomeiam o sábado do 7º dia da semana. E em nenhuma dessas passagens encontramos base para dizer que o sábado não deve ser guardado. Muitos pegam o impasse que Jesus tinha com os fariseus acerca do sábado para afirmar que Jesus foi contra esse mandamento. Jesus foi acusado pelos fariseus de transgredir esse mandamento pelo simples fato de ele realizar cura nesse dia. Mas onde está na Bíblia que realizar cura nesse dia é pecado? Pelo contrário, esse era o dia mais apropriado para isso. Se você fizer uma leitura minuciosa, buscando entender o contexto da época, você vai perceber que os fariseus fanatizaram a guarda do sábado, criando várias regras para a guarda do mesmo, o que o tornou um fardo. Jesus então se apresenta como sendo o Senhor do sábado, vindo ensinar o seu verdadeiro propósito e como esse dia deveria ser guardado. Você pode ler isso em Mateus capítulo 12, verso de número 8 e 12. Lucas capítulo 4, verso de número 16, registra que era costume de Jesus ir à igreja aos dias de sábado. Mesmo após a morte de Jesus, seus seguidores continuaram guardando esse mandamento. Você pode ler isso em Lucas capítulo 23, verso de número 56. Um outro erro muito comum é a afirmação de que o dia a ser guardado pelos cristãos hoje é o domingo, em razão de que foi esse o dia que Jesus ressuscitou. Existem ao todo 8 textos no Novo Testamento que fazem alusão a esse dia. Em nenhum deles encontramos base para tal mudança. Se houvesse uma ordem para tal mudança, os próprios apóstolos demonstrariam isso através dos seus atos. Porém, o que vemos é eles continuar guardando o sábado mesmo após a partida do Mestre. Você pode ler isso em Atos capítulo 13, verso de número 42 e 44, 16, verso de número 13 e 18, verso de número 4. O sábado é um mandamento instituído por Deus e inserido no Decálogo para nos fazer lembrar que não somos obras do acaso, mas que viemos das mãos de um Deus pessoal que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Esse mandamento do Senhor não nos foi dado apenas para o descanso físico, mas para que houvesse uma renovação espiritual do nosso relacionamento com Cristo. O sábado é um dia especial e separado dos demais porque Deus assim o fez. A mim não compete questionar, mas simplesmente obedecer. Ao contrário do que muitos pensam, o sábado, longe de ser um meio de justificação pelas obras, nos ensina a confiar e descansar plenamente em Deus pela fé. Você pode ver isso através da experiência do povo de Deus com o maná ao sair do Egito. Muitos rejeitam o sábado não porque a Bíblia assim ensina, mas sim porque não aprenderam a enxergar sua beleza e propósito. Meu querido irmão e minha querida irmã, o sábado é um mandamento que todo filho de Deus que professa amá-lo deveria guardar, não como meio de salvação, mas como resultado do teu amor por Cristo. Nesse dia somos convidados a deixar de lado todos os nossos próprios interesses e a nos voltar totalmente para Deus. Tudo o que fizermos nesse dia deve ser um ato de adoração ao Criador, assim como nos ensina o profeta Isaías no capítulo 58, verso de número 13. O sábado é um elo de ouro que nos une a Deus, um teste de fidelidade.
Por isso, te convido hoje a experimentar as benécias de guardar esse dia. Então, o Senhor será a sua alegria. Grandes honras Ele vai te dar, basta apenas você experimentar.